em comemoração aos 4 anos de existência desta igreja, desde que foi fundada, eu quero trazer algo da parte de Deus para a sua vida, uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com você desta palavra. E vem ao meu pensamento neste instante, que nós vivemos, queridos, dias de muitas crises. Nós identificamos crises no seio da família, nós identificamos crise no casamento, na relação conjugal, nós identificamos crise nas bases governamentais do nosso país, nós enfrentamos crises políticas, nós enfrentamos crises ambientais, nós enfrentamos crises em todos os setores das nossas vidas, dessa sociedade e do mundo. O mundo parece que está vivendo uma grande crise. O mundo está vivendo uma expectativa de uma grande crise que pode se desencadear em todo o globo, em todo o nosso planeta. Mas e quando a crise, ela atinge diretamente o homem e a mulher de Deus? E quando a crise é na vida do servo de Deus, da serva do Senhor? Quando a crise se instala na vida de um homem de Deus, de um levita, de um pastor, de um diácono, de um presbítero, de um servo de Deus, como nós podemos resistir às crises que teimam muitas das vezes a se instalar em nossas vidas? Como nós podemos enfrentar essas crises? Eu quero pregar uma palavra ao seu coração nesta manhã, cujo tema desta palavra se chama Fora da Crise, Dentro da Casa de Deus. Então diga para o seu irmão assim, olha, fora da crise, dentro da casa de Deus. Mais uma vez diga, fora da crise, dentro da casa de Deus. E para falar sobre esse assunto, para falar sobre crise, eu não encontro o melhor personagem para falarmos sobre isso, senão Asaf, nosso irmão. Vocês conhecem Asaf? Digam amém. Bem, eu começo essa mensagem sugerindo a você que a gente divida este salmo em 2 partes. Bem, a primeira parte do verso 1 ao verso 16, e a segunda parte deste salmo, do verso 17 ao verso 28. Bem, na primeira parte desse capítulo, deste salmo, nós encontramos Asaf dentro da crise. Nós encontramos o nosso irmão Asaf dentro de uma crise espiritual. E a partir do verso 17, Asaf está dentro da casa de Deus, dentro do templo, dentro da igreja. Primeiro nós vamos então observar atentamente o nosso irmão Asaf dentro da crise. E dentro da crise, eu entendo perfeitamente. Quem não teria inveja de uma pessoa, por exemplo, sem limitações econômicas? Quem não teria inveja de uma pessoa sem qualquer tipo de sofrimento? Quem não teria inveja de uma pessoa sem fardos demasiadamente pesados para carregar? Eu também entendo quem não teria inveja de uma pessoa sem doença alguma, sem um monte de leis e regras para obedecer, e sem a necessidade de negar os seus mais extravagantes desejos, sem nenhuma preocupação, sem a obrigação de se humilhar diante dos outros. Eu entenderia perfeitamente se você tivesse inveja de pessoas que estivessem vivendo esse modelo de vida, essa experiência de vida dentro de uma crise espiritual. Porque foi exatamente de uma pessoa assim que Asaf teve inveja. E lá no verso 2 do Salmo 73, Asaf diz o seguinte: olha, quase me resvalaram os pés, faltou pouco para que se desviasse os meus passos, faltou pouco para que eu deixasse a presença de Deus, faltou pouco para que eu deixasse de ser um crente fiel, faltou pouco para eu deixar os caminhos do Senhor e seguir após outros caminhos. Asaf, queridos, ele quase rompeu com a ideia de um Deus bom.
Ele quase rompeu com a ideia de um Deus sábio, de um Deus justo, de um Deus misericordioso. Asaf, ele quase jogou fora todo o conhecimento acumulado sobre Deus, porque estava vivendo uma crise espiritual, uma crise ministerial, uma crise de identidade. Asaf, ele foi um crente que esteve perto de uma violenta mudança de pensamento, bem como uma violenta mudança de comportamento. Ele quase mudou suas convicções, ele quase mudou seus pensamentos, ele quase mudou o modelo de comportamento que um cristão, que um servo de Deus deve ter na sua vida. Asaf quase se desviou da presença de Deus. Asaf, ele quase trocou o diante do trono, toque no altar, por Zeca Pagodinho, por Martinho da Vila, por Babado Novo. Asaf quase trocou a palavra de Deus por Allan Kardec, por Paulo Coelho, por Nostradamus. Ele quase rompeu com o nosso Deus. Ele quase trocou o templo do Senhor, a igreja de Cristo Jesus, por um terreiro de macumba, por uma boate, por um centro espírito, por uma casa de prostíbulo. Ele quase trocou a igreja por um bar, por uma vida adúltera, por uma vida promíscua. Asaf quase mandou tudo, inclusive ele, para o inferno. Ele quase se desviou da presença de Deus. Mas pastor, afinal de contas, qual era o problema desse homem? Qual era o problema do nosso irmão Asaf? Qual era o problema desse crente? Bem, o problema de Asaf, eu respondo, é porque Asaf, ele tinha inveja dos pecadores. Ele, no momento da sua crise, ele invejou os pecadores. Na verdade, Asaf, ouça isso com atenção, Asaf, ele começou a analisar o seu estilo de vida com o estilo de vida daqueles que não serviam ao Senhor. E muitas comparações foram feitas. Asaf, ele era um homem como qualquer outro homem, sujeito aos mesmos tipos de sentimentos e paixões. Mas por uma questão de princípios e pelo temor ao Senhor, esse homem de Deus, ele abortava na fonte todos os seus mais profundos desejos pecaminosos. Quantas não foram as vezes que Asaf desejou se vingar? Quantas não foram as vezes que Asaf foi açoitado pela ira, pelo ódio? Quantas não foram as vezes que Asaf foi assaltado pelo egoísmo, pela soberba? Quantas vezes a sensualidade da mulher alheia não lhe atiçou a lascívia? Quantas não foram as vezes que ele sentiu desânimo e preguiça? No entanto, esse homem de Deus, ele ofereceu forte resistência a todos esses sentimentos e dele se privou por amor a Deus e a sua obra, por amor ao seu ministério, ao seu chamado. Mas de repente Asaf se sente frustrado e confuso. E ele então se pergunta: será que foi à toa que me esforcei para não pecar e permanecer puro? Será que foi à toa que eu lavei a mão na inocência? Será que foi à toa que eu servi a Deus durante todos esses anos da minha vida? Esse questionamento se deu porque enquanto ele crucificava a sua carne, os pecadores pareciam mais livres, os pecadores pareciam mais desinibidos, descomplexados, bem-sucedidos. Enquanto ele, parecia que lhe faltava alguma coisa. Enquanto os ímpios viviam felizes, seguros, altivos e tranquilos, Asaf vivia no seu universo espiritual. E o que mais lhe desnorteou foi a falsa impressão de que o seu zelo não havia lhe rendido nada.
dentro da crise, parecia que Deus não lhe tratava de modo especial, parecia que Deus não o poupava dos problemas, que Deus não os poupava do cansaço, da aflição, da doença. E outra coisa que lhe machucava era a popularidade dos pecadores em contraste com o seu anonimato. A crise que se instalou na vida de Asaf não foi brincadeira e nem passageira. Ela demorou algum tempo. E Asaf tentou descobrir o que estava acontecendo. E veja o que ele escreveu lá no verso 16. Ele diz: olha, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Até que um dia Asaf, ele resolveu entrar no santuário do Senhor. No momento da sua crise, Asaf resolve ir à casa de Deus. E conjecturando, eu penso que Asaf, ao se dirigir à casa de Deus, ele tenha ido lá para se despedir do Senhor. Asaf, no meio da sua crise, ele deve ter ido lá para dizer: Senhor, olha, eu não aguento mais, chega. Eu vivi a minha vida toda te servindo. Eu quero viver como vivem os ímpios. Eu não quero mais ser um levita da sua casa. Eu não quero ser mais um levita, um ministro, um servo, uma serva. Eu não quero mais servir Santa Ceia. Eu não quero mais ficar na portaria. Eu não quero ser mais um obreiro da casa de Deus. Eu não quero ser mais músico. Eu não quero tocar mais. Asaf era um músico de qualidades superlativas. Esse homem, como os filhos de Coré, bem como Davi, foram os homens que foram mais inspirados por Deus para escrever salmos. Eles adoravam ao Senhor no templo. A vida de Asaf era adorar ao Senhor. Durante toda a sua vida, ele não dedicou outra coisa senão adorar a Deus, servir ao Senhor no seu santuário com alegria. Esse homem era um crente. Talvez ele tenha ido ao templo para se despedir do Senhor, para dizer: Senhor, chega, eu não aguento mais. Mas lá na casa de Deus, lá no templo, o Senhor lhe falou ao coração. Lá no templo, Asaf viu que aquela bagagem que ele carregava era muito maior do que a bagagem que muitos ímpios têm carregado. No templo, Asaf viu que aquela pessoa que parecia não lhe ter falta de nada, não era tão feliz assim, nem tão bom sucedida como ele imaginava. Lá no verso 17 ele declara: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Asaf, como eu disse, ele esteve perto de uma violenta mudança, porque ele invejou a vida dos ímpios. Ele invejou a vida daqueles que não servem a Deus. Ele quis viver como viviam os ímpios na crise, porque dentro da crise dele era como ele enxergava o universo que não era um universo espiritual. E um grande problema para todos nós é quando nós desviamos os nossos olhares do Senhor para olhar após outros ambientes. Quando nós desviamos os nossos olhares do Senhor, os nossos olhos começam a percorrer ambientes que não são ambientes do qual a nossa alma se satisfaz, o nosso espírito se compraz. E ele disse que até que ele entrou na casa de Deus e atinou com o fim deles. Agora, a partir do verso 17, Asaf está dentro da casa de Deus.
E dentro da casa de Deus é outra coisa. Dentro da casa de Deus tudo muda. Dentro da casa de Deus ganha-se e recobra-se. Ganha-se e recobra-se. No caso de Asaf, a perspectiva da vida cristã que envolve o tempo, o presente e a eternidade. Dentro da casa de Deus, a fé na existência e no caráter de Deus é renovada. Dentro da casa de Deus, chega-se outra vez aos atributos do Senhor, pois Ele é eterno, imensurável, Ele é onipotente, Ele é sábio, Ele é clemente, Ele é justo, Ele é verdadeiro. É dentro da casa de Deus que nós temos essa perspectiva. É dentro da casa de Deus que nos conscientizamos desses atributos. É dentro da casa de Deus que recobra-se as convicções da nossa fé. Dentro da casa de Deus, Asaf se sentiu orgulhoso por servir ao Senhor, mas também se sentiu desrespeitoso e insolente por haver duvidado da justiça de Deus para com aqueles que não servem a Ele. Dentro da casa de Deus, Asaf percebeu que havia retirado o seu voto, aliás, de confiança em Deus, e por isso estava perplexo. Dentro da casa de Deus, Asaf derramou perante o Senhor, expondo suas dúvidas, suas mágoas, sua revolta, sua aflição, sua ansiedade. Foi dentro da casa de Deus que Asaf começou a entender e ver com mais clareza. Dentro da casa de Deus, Asaf se lembrou do Salmo de Davi, que frequentemente ele mesmo cantava no templo, que dizia lá no Salmo 37:1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Ah, se Asaf tivesse memorizado melhor esse salmo, pois ele saberia o que diz o Salmo de Davi acerca dos ímpios, nos versos 35 e 36 do mesmo Salmo. Asaf enfrentou uma crise de ordem espiritual. Então ouça isso nesta manhã, queridos. Nada teria acontecido com o nosso irmão Asaf se ele não tivesse perdido a certeza de que mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Foi no templo que Asaf viu que toda aquela riqueza do ímpio se limitava ao curtíssimo período de vida que se estende do nascimento à morte, e que ele não levaria nada, nem mesmo a roupa do corpo, para o outro lado da vida. Foi dentro da igreja, dentro da casa de Deus, que Asaf viu que a sua bagagem era bem maior, e que ele levaria ela consigo para a eternidade. Asaf então estendeu as mãos aos céus e disse lá no verso 25: a quem mais tenho eu no céu? Não há outra em quem o meu coração se compraza na terra. Quando Asaf saiu da casa de Deus, Asaf estava refeito, Asaf estava curado da sua crise, estava renovado, alegre, disposto. Toda a mágoa havia desaparecido do seu coração, toda a tristeza havia ido embora. Asaf sabia que os pecadores continuariam a se afastar de Deus, mas ele não. Ele lá no verso 28, ele declarou: quanto a mim, bom é estar junto a Deus, porque no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Foi dentro da casa de Deus que ele teve essa visão. Olhando para o cenário de crise que se instalou na vida de Asaf, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Perguntas do tipo: será que a crise de Asaf não é a tua crise?
Será que pela sua cabeça não passam perguntas do tipo: será que vale a pena servir a Deus? Será que vale a pena se santificar? Será que vale a pena todo esse esforço, esse trabalho, essa renúncia? Será que vale a pena se privar de tantas coisas? Você olha para os ímpios e parece que vivem melhor. Lembre-se do que disse o salmista, no verso 37:1. Salmo 37:1. Não tenhas inveja dos que praticam o que mesmo? A iniquidade. O maior tesouro que alguém poderia ter, nós já temos. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Então diga você, como Asaf diz: quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Mas aí você, dentro da tua crise, você olha para o seu vizinho, e parece que o seu vizinho vive melhor do que você. Você olha para o seu vizinho da direita, da esquerda, e parece que eles vivem mais felizes. A festa quase todos os dias. Aí você olha para o lado, a garagem do seu vizinho tem um carro melhor do que o teu. A casa dele é uma mansão. Sua casa é simples. Ele anda de 2.0, tu anda de 1.0. Você começa a fazer algumas comparações. Você olha para a esposa e para o esposo, parece que são mais bonitos, são mais alegres, mais simpáticos. E você olha para a sua casa, começa a fazer comparações, e chega a algumas conclusões. Engraçado. Parece que eles são mais felizes do que eu, que sirvo a Deus. Parece que eles são mais bem-sucedidos do que eu. Você começa a percorrer com seus olhares a vida dos ímpios, e começa a fazer algumas comparações. Aí você vem para a igreja, você é ministro, você é obreiro. Aí você diz assim: poxa vida, Deus não me ama. Todo o esforço que eu emprego na obra de Deus não é valorizado. Deus não reconhece o serviço que eu presto ao seu reino. Deus não tem me valorizado como servo, como um homem ou uma mulher fiel. Você espera muito, mas pouco se realiza. Você busca muito, mas pouco lhe é dado. E você então começa a comparar. Engraçado, as pessoas que não servem a Deus parece que vivem mais desinibidas, despreocupadas. Aí você começa a entrar numa crise. Não quer vir mais à igreja, não quer servir mais a Deus, perdeu a alegria de servir a Deus. Os louvores que antes sensibilizavam o seu coração, onde você se derramava na presença de Deus, hoje você já não tem nenhum prazer nisto. As canções do mundo tocam mais você. A palavra de Deus já não tem tanto valor, senão uma literatura secular. Você começa a entrar no período de crise. Acha que não vale mais a pena ser crente. No seu trabalho, você é convidado para agir desonestamente. Aí
Aí você pensa que aqueles que agem desonestamente são mais felizes, ganham mais dinheiro do que você. Você fala, engraçado, eu lavo a mão na inocência todos os dias. Eu não quero mais servir ao Senhor. Eu não quero mais ir à igreja. E muitos entram por essa porta. Não só nessa, como também lá na minha, em muitas igrejas, decididos a nunca mais voltar. Quantas não são as vezes que nós, pastores, sentados naquele gabinete, ouvimos das pessoas que estamos indo embora. E muitos dizem assim, não, estou indo para outra igreja. Que nada, às vezes está indo embora da presença de Deus. Eu estou indo embora, pastor. Mas por quê? E a gente começa a responsabilizar as pessoas. A gente começa a enumerar e listar uma lista de respostas para as nossas crises. Por que você está em crise, meu irmão? Eu estou em crise porque eu não gosto mais daquele irmão que senta do meu lado. Eu não quero mais conviver com aquela pessoa na mesma igreja. Eu estou em crise porque eu não consigo perdoar o meu irmão e a minha irmã, e nem liberar perdão. Eu estou em crise porque eu não concordo com a doutrina, com a filosofia, com a liturgia da igreja. Eu estou em crise porque eu estou desempregado. Eu estou em crise porque meu casamento não vai bem. E essas áreas da vida vão contribuindo para que você se afunde mais ainda na crise. E você começa a culpar a todos. E quando não há mais ninguém para ser condenado pela sua crise, você condena a Deus. Asaf, antes de querer ir lá se despedir de Deus, de dizer assim para Deus, ó Senhor, não aguento mais. No caso de Asaf, faltou pouco para ele se desviar. Mas na vida de muitos, isso acontece literalmente. Se desviam da presença de Deus. E quando se desviam da presença de Deus, mergulham profundamente numa vida de pecado. Mas Asaf entrou na igreja. Nós muitas das vezes entramos numa crise porque nos afastamos da casa de Deus. A gente se afasta da comunhão da igreja. A gente se afasta do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Nós somos membros. Então quando você se desliga desse corpo como um membro, você está se afastando de Cristo, da igreja. Porque Cristo e a igreja coexistem. Corpo e cabeça estão ligados como os membros. Só que os membros têm iniciativa própria. Os membros pensam, refletem, têm livre-arbítrio para decidir. Então se desligam e se afastam de Jesus. Não, pastor, eu não vou mais à igreja, mas eu estou servindo a Deus em casa. Tem muitos programas por aí que incentivam cristãos a ficar em casa. Café com crente, Cristo em casa, culto no lar. Tem gente que acha que a televisão, os programas vão substituir a igreja.
Não, eu assisto fulano, eu assisto ciclano, e não vão à igreja. Querem fazer da igreja uma sala, a sua sala de estar, o seu sofá, sem ter comunhão. Não existe isso. Se nós queremos nos aperfeiçoar, se quisermos amadurecer espiritualmente e chegar à estatura de Cristo, nós precisamos estar aqui dentro, com pessoas imperfeitas, tanto quanto nós. Porque nenhum de nós aqui tem condições de atirar pedra no outro. Todos nós estamos aqui nas mesmas condições. Somos pecadores e dependemos do Senhor Jesus o tempo inteiro para nos absorver da culpa que a lei prega sobre nós. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, e sem Ele não há como viver debaixo do perdão de Deus, porque Ele é o mediador entre os homens e Deus. Então é aqui que nós temos que crescer. Não é fora da igreja que nós vamos crescer em totalidade, em plenitude. É dentro da igreja. Fora dela ninguém cresce. Fora da igreja é crise sobre crise, até nos afundarmos completamente no mais profundo abismo. Eu não sei qual é a sua crise. Eu não sei se você já pensou em ir embora. Não, eu quero ir embora. Eu não quero servir ao Senhor. Mas para concluir essa mensagem, eu quero dizer que vale a pena servir a Deus. Nós estamos no céu. Nós estamos na casa de Deus. É aqui conosco que o Senhor fala. Aqui está aquele que é maior que a igreja. Aqui na igreja Deus fala com você. Se você não estivesse aqui hoje pela manhã, você não teria ouvido essa palavra. Deus fala com a gente na igreja. Deus trata conosco. É aqui nesse lugar. É aqui que Ele nos ensina, nos exorta. É aqui que Ele nos faz crentes melhores. É dentro da casa de Deus. Então não substitua esse lugar por nenhum outro, porque para estar fora da crise tem que estar aqui dentro. Porque se não estiver aqui dentro, vai morrer dentro da crise. E não se preocupe com os desertos que você vai ter que passar. Jesus disse: eu sofri aflição e vocês também sofrerão, mas eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Assim como Ele venceu o mundo, nós iremos vencer. E não precisa ficar com medo, porque Deus vai fazer você passar por muitos campos. Deus vai levar você com Ele para vales, para montes, para oásis, para desertos. Quem anda com Deus não escolhe o terreno. Quem anda com Deus, anda onde Deus anda. E Deus leva a gente para andar com Ele em qualquer lugar. Deus leva a gente para andar com Ele sobre o mar. Deus nos leva a andar com Ele no deserto. Tem crente que não gosta do deserto, mas só come maná quem está no deserto. Só come maná quem anda com Deus no deserto. Isso é uma maneira de se sair do deserto. Só uma maneira. Aprovado. Aprovado. Porque no deserto você sai de lá aprovado ou morre nele. Então a gente tem que estar preparado para andar com Deus em qualquer lugar. Quem anda com Deus em qualquer lugar vence qualquer obstáculo. E nós temos que aprender a superar os nossos próprios obstáculos. Nós temos obstáculos em nós, sentimentos subjetivos em nós, pessoais, que nos limitam. Não é Deus que nos limita. Deus quer caminhar com você. Aliás, Deus quer que você caminhe com Ele, para onde Ele for.
Quantos querem caminhar com o Senhor para onde Ele for? Pois é, Jesus não tinha um travesseiro para encostar sua cabeça. O escriba perguntou a Jesus: eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Jesus disse: olha, as raposas têm seus covis, os pássaros têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde encostar sua cabeça. Caminhar com Deus é tarefa para aqueles que são verdadeiros adoradores, verdadeiros servos de Deus. Saia da tua crise. Saia da tua crise. Porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo. Saia da tua crise. Porque você não está perdendo nada lá fora. Muito pelo contrário, você vai perder. É aqui que se ganha. É aqui que se recobre, é aqui que cresce. É nesse lugar. Eu me sinto como Pedro diante de Jesus. Porque depois que Jesus fez um discurso para os seus discípulos, muitos foram embora. E Jesus disse para eles: se vocês quiserem, vocês podem ir também. Mas Pedro disse assim: para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde nós iremos? Para onde você vai, se você deixar a presença de Deus? Para onde? Aonde seria melhor do que debaixo das asas do Senhor? Porque só debaixo das asas deles nós estamos seguros, segundo o Salmo 91:4. Só debaixo das asas do Senhor nós estamos seguros. Então para onde você vai? Para onde? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Não desista da sua caminhada com Deus. Não deixe de ser servo de Deus. Porque você está acumulando tesouro nos céus. Tudo que existe neste mundo vai passar um dia. Tudo vai perecer. Mas os tesouros espirituais que nós estamos acumulando no céu, ninguém vai nos tirar isso. O Senhor Jesus disse em Apocalipse: guarde o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O Senhor tem uma coroa nos céus para colocar sobre a sua cabeça. Ele quer coroar você. Jesus foi preparar um lugar para todos nós. Ele foi procurar uma morada para você. Ele está preparando o local da sua morada eterna. E continua intercedendo por você junto ao Pai. Você quer ir embora. Você quer deixar Cristo. Quer deixar a sua igreja. Igreja que Ele morreu por ela, para seguir após outros deuses, para viver como os ímpios vivem. Eles não têm paz como nós temos, porque Jesus disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa paz que você tem hoje, você nunca teve antes. Você vivia perturbado, correndo de uma parte a outra, não tinha esperança, não tinha fé. Deus colocou esses valores espirituais dentro do seu coração. Hoje você pode dizer: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. Você tem que se orgulhar de ser servo de Deus. Você tem que gritar com alegria: eu sirvo ao Senhor com alegria. O Senhor é meu Deus. Eu não abro mão dele por nenhum valor nesse mundo. Orgulhe-se de servir ao Senhor. Orgulhe-se de limpar o chão desse templo. Orgulhe-se de servir a mesa do Senhor. Orgulhe-se de ser um oficial da igreja de Cristo Jesus. Orgulhe-se de ser um pastor, um diácono, um obreiro, um servo, um porteiro da igreja, não importa. Orgulhe-se de servir a Deus neste lugar. Adore-o enquanto você ainda pode.
Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente. Um aplauso ao Senhor.